Então, pessoal, vamos entender como é que funciona a ferramenta SWOT para que você possa aplicar isso dentro do seu sistema de gestão. Aliás, como planejamento estratégico em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer projeto que você vai ter, você pode aplicar a ferramenta SWOT. Então, trazendo para vocês aqui o que eu desenvolvi, vou disponibilizar esse recurso para vocês aí nos materiais de recursos, né? Depois você vai dar uma olhadinha lá no teu capítulo ou em algum outro capítulo ali, vai ter todo o material para você fazer o download e depois fazer a utilização dele. Então, basicamente, a gente tem aqui quatro grandes quadrados, vamos dizer assim, né? Onde você vai colocar as forças e as fraquezas na parte de cima e na parte de baixo você vai colocar as oportunidades e as ameaças. Como que eu vou identificar e o que que eu vou colocar aqui? Então, primeiro, você vai fazer o registro de tudo aquilo que você entende de que é fraqueza, do que é força, do que é ameaça e do que é oportunidade. Eu deixei nesse arquivo para vocês um guiazinho para que a gente possa entender um pouquinho do que essa ferramenta precisa ou qual é o caminho que a gente vai refletir para poder descobrir esses pontos que são escritos aí, que estão desenhados aí. Então, dentro da aba de conceitos, você vai ter lá uma série de perguntinhas aonde você vai refletir e responder sobre elas, que são: nas forças, qual a principal vantagem competitiva? Qual o nível de conhecimento no segmento? Quais os recursos de tecnologia disponível? Quais as diferenças ou qual o diferencial oferecido no mercado? Então, essas são as suas forças. Alguns exemplos de reflexões para que você possa fazer o registro disso dentro da sua planilha SWOT. Depois a gente vai para as oportunidades, ou seja, tudo aquilo que é ponto forte, né? Tudo aquilo que é positivo. Quais os problemas sem solução satisfatória no mercado? Quais são as dificuldades que os concorrentes passam? Quais as influências sociais? Enfim, então aí alguns pontos positivos para que você possa potencializar isso depois. Depois, na parte de baixo, nós temos as nossas fraquezas e algumas questões também sobre as nossas fraquezas para você refletir. Qual o motivo que contribui para a perda de vendas? Quais as reclamações constantes sobre a organização? Alguns exemplos aí. E por fim, quais são as ameaças? Como a organização é afetada em oscilações econômicas, velocidade de adaptação, como lida com as legislações e regulação do setor, mudanças culturais, enfim. Tem aí algumas dicas para que você possa refletir e pensar no momento que você está desenvolvendo esta ferramenta. E aí você vai fazer o registro naquela primeira parte do SWOT, identificando todos os pontos que você usou como reflexão. Importante ressaltar aqui também que isso são alguns exemplos. Então, pense depois, reflita depois o que você pode aprimorar de perguntas ou alguma outra reflexão que faça sentido para que você possa colocar no seu planejamento estratégico. O planejamento estratégico vai dar uma direção, vai te mostrar nesse primeiro momento quais são os pontos que você deve potencializar e quais os pontos que você deve minimizar. Então é importante entender que isso depois vai te dar vai desencadear uma série de ações e até de repente auxiliar na criação de objetivos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, neste primeiro momento, o planejamento estratégico ou o direcionamento estratégico está voltado para isso. Você entender aonde que a sua empresa está neste momento, para que você possa dar esse direcionamento, fazer essa reflexão para as ações para a criação de objetivos. Então, a ferramenta SWOT é essa.